Irmãos, tenho duas coisas antes de começar a mensagem. Primeiro, eu quero saber do meu irmão. Eliseu, quantos anos de casados você já tem? 37 anos de casados. Há 37 anos atrás, eu estava aqui no púlpito, o Eliseu na expectativa e a Arlete como vítima. O Eliseu resolveu fazer o casamento aqui. E eu quero, Ezra, dizer que essa igreja está bem diferente, está bem iluminada. E, por favor, irmãos, não cresça. Faz pequenos grupos, mas não cresça, porque a igreja está muito aconchegante. E olha, já vou dizer uma coisa, eu sinto-me em casa. Estou me sentindo em casa. Não pela parentesco, mas eu me sinto em casa. A lição foi maravilhosa. E a igreja é isso aí. Sabe, esse convívio. Particularmente, eu gosto mais de passar a lição do que pregar. Porque passar a lição, a gente está mais ali falando, ouvindo, aprendendo. Já pregar é só eu falar e tudo, essas coisas. Já que só eu falar, eu fiquei sabendo. Vocês têm um coral aqui de desafinados, chama assim? É Quarteto do Desafinados. Irmãos, eu acho que eu tenho que frequentar essa igreja, porque eu sou desafinado até nas palmas. Porque se chegar no céu e for depender de mim para cantar alguma coisa, com certeza alguém vai querer descer, porque eu não sou muita música. Então, é um coral de desafinados. É um quarteto ou um grupo de desafinados. E se essa moda pega, eu acho que a igreja quer criar um ministério, Ministério dos Desafinados. Aí, quem sabe, eu posso participar dele. Antes, porém, o Wesley me chamou para pregar e eu vou falar um pouco de mim. É o seguinte, eu passei a minha juventude toda estudando Bíblia e fiz isso um hobby. Estudando a Bíblia. Fiz teologia, fiz um hobby e gosto de estudar a Bíblia. E gosto, Wesley, se vai me permitir, que eu já vou garantir meu próprio almoço. Porque eu gosto de provocar a igreja. Porque quando eu provoco a igreja, muitos irmãos dizem, irmãos, como é que é aquela coisa? Aí me chamam para almoçar e aí eu garanto meu almoço. E eu vou fazer isso uma provocação da igreja. Você me permite? Irmãos, Deus é bom, sim ou não? Ele é todo misericordioso, sim ou não? Se Deus é bom, nós estudamos isso na semana passada, no trimestre passado, e ele é todo poderoso, por que o mal existe? Por que então que o mal existe? Porque se ele é bom, mas o mal existe, então ele não é bom. Ou ele é codizente com o mal. A ausência de Deus, isso na matéria, na teologia, nós chamamos de epicurismo. Se você quer saber mais sobre isso, me chama para almoçar e eu terei meu almoço de graça e eu explicarei teologicamente e biblicamente por que o mal existe. Por que, se Deus sabia que Deus sabia? Veja bem, olha as perguntas que muitas vezes quem faz faculdades enfrentam isso. Se Deus sabia que Lúcifer ia pecar porque ele é onipresente, então por que criou ele? Estou nas dúvidas? Me chama no próximo almoço, a gente responde sobre essas perguntas. Porque eu não posso passar minha juventude toda estudando a Bíblia e não ter pelo menos um lucro sobre isso, né? Eu vou pedir licença à igreja, que eu tenho que molhar a garganta a todo momento, porque está ficando seco, uma tosse seca, eu não sei se é o clima. Então, vou pedir a licença à igreja, por um momento tenho que fazer, molhar um pouco a garganta. Mas, brincadeiras à parte, do jeito que você está, eu quero que você curve a sua fronte para nós falarmos com Deus. Ó bom Pai, agora nós iremos estudar um pouco sobre a Tua Palavra. Temos o privilégio, bom Pai, de honrar, bendizer, cantar, dar glórias ao Teu Filho que veio por essa terra. E, Senhor, durante esse dia que nossas mentes possam focar no céu. Agradecemos, Senhor, porque amanhã é o dia das mães. E o Senhor teve uma mãe aqui. E que ela que ensinou, ela que orientou. E nos últimos momentos do teu filho, ela estava ali. Ó bom Pai, que essas mães possam ter o privilégio de um dia voltar a ter seus filhos de volta. O pecado deturpou eles. Mas muitos deles, Senhor, estão na tua igreja e muitos deles estão fora da tua igreja. E é para esse que nós pedimos que o Senhor atinge com o teu amor, com o Espírito Santo, para que eles possam voltar aos nossos cantos e um dia nós possamos estar nas mansões celestiais. Te pedimos isso por Jesus. Amém. Quem me conhece sabe que eu sou um viciado por livros. Eu gosto de livros. E se é uma coisa que eu acho que é uma maldade que uma mulher faz, é chamar o marido para ir para o shopping.
Porque para homem ir para o shopping com uma mulher, gente, vai fazer o quê? Porque quando você vai no shopping com um homem, vocês estão vendo coisas em comum. E eu, quando eu vou para o shopping, eu prefiro ir com um amigo do que com minha esposa. Porque minha esposa vai ver aquelas coisas que não dá graça. E quando minha esposa, sabendo disso, ela me coloca no shopping, ela me pede para. E ela já sabe para onde eu vou. Eu vou no shopping, eu gosto. Era antigamente Livraria Saraiva, agora é a Livraria Curitiba. Eu fico ali. E ali eu fico horas e horas, enquanto ela fica no shopping, eu fico horas e horas mexendo com livros. E nessa minha ida ao shopping, eu fui lá na livraria e vi um livro de John Sieska, né? Jon, Sieska. Ele escreveu a história bem humorada dos Três Porquinhos. Quem conhece os Três Porquinhos sabe como é que é, né? Bom, eu vou contar aqui, porque hoje o Juventude está tão online que esquece a história dos Três Porquinhos para você ver se é a mesma que eu conheço. A história dos Três Porquinhos diz o seguinte: era um porquinho que vivia numa casa de palha, e também tinha um porquinho que vivia na casa de madeira, e tinha um outro porquinho que vivia na casa de pedra. Aí tinha também um lobo mau, que veio à casa do porquinho que morava na casa de palha, soprou a casa, derrubou, ele correu, foi para a casa do porquinho que morava na casa de madeira, também soprou, derrubou, e assim ele foi morar na casa do porquinho que morava na casa de pedra. Na versão de John Sieska, ele fala o seguinte, e já tinha uma tarja no livro dizendo o seguinte, de que o lobo mau ia processar os porquinhos porque passou ele com a história de um lobo mau. E ele dizia assim: eu não sou um lobo mau, eu sou um lobo bom. E não é, a história não é bem assim. Eu vou contar para vocês a verdadeira coisa que aconteceu com esses porquinhos. O lobo que morava na casa de palha, ele era muito preguiçoso, não gostava de trabalhar. O outro via fazendo alguns bicos aqui, mas também não gostava muito de trabalhar. Já o que morava na casa de pedra, esse sim, esse gostava de trabalhar. E esses dois que queriam a todo custo viver nas custas daquele que trabalhava, e um dia eu fui na casa, um lobo bom, fui na casa de um deles, pedi um pouco de açúcar para fazer um pouco de chazinho para minha mãezinha que estava doente. E ali eu comecei a sentir um problema de asma. E quando eu comecei a sentir um problema de asma, os porquinhos aproveitou, derrubou a casa dele, foi para o outro, derrubou a casa do outro, para viver na casa das custas daquele que tinha. Não sei se essa história muito pegou, porque a história dos irmãos Grimm é aquela que eu contei primeiro, mas gostei muito dessa versão. E você sabia que a sua vida, todos os dias, é contada pelo lobo, na versão do lobo, sobre a tua vida? Só que o lobo da minha história, que eu estou pegando uma carona aqui, é o diabo. E ele conta a sua vida da maneira, na ótica dele. Sabe, eu quando estava fazendo faculdade, tem uma coisa chamada falácia. O que é uma falácia? Falácia não é uma mentira contada de uma maneira tão absurda. É uma mentira contada com certa brandura que dá um parâmetro quase, eu disse quase perfeito. Você quer ver um tipo de falácia? Toda regra, diz assim as pessoas que são contra a Bíblia, toda regra há uma exceção. Isso é uma falácia. Porque se toda regra há uma exceção, qual é a exceção dessa regra? É uma regra que não tem exceção. Então ela é mentira em si mesma. Isso é uma falácia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3. Antes de lermos aqui, eu gostaria de fazer alguma coisa mais de punho teológico. Nós acreditamos de que Jesus era 50% homem e 50% Deus, certo? Ele era o quê? 100% homem e 100% Deus. É que a Bíblia fala, nele habita o quê? Corporalmente toda a divindade. Jesus não era 50% um, 50%. Ele era 100% homem, mas por outro lado ele era 100% Deus. Veja bem, vou deixar bem claro aqui. Ele não deixou de ser Deus. Ele deixou de lado a sua divindade e passou nessa terra como ser humano.
E se ele passou como ser humano, eu fico às vezes pensando, Jesus nunca, eu vou deixar bem registrado isso, Jesus nunca cometeu erros morais, mas erros normais ele cometeu. Jesus, se você desse um arco e flecha para Jesus, ele podia errar o alvo. Ele podia andar, tropeçar e cair. Estivesse fazendo alguma coisa sobre a carpintaria, se bem que um dia eu vou pregar sobre Jesus não era carpinteiro, mas na carpintaria, construtor, exatamente. Ele podia pegar, bater o martelo e bater no dedo. Ele podia fazer isso. Veja bem, Jesus não passou aqui na terra, cometeu erros morais, mas erros normais ele cometeu, como eu e como você cometeu. Olhando para essa perspectiva, agora vamos em Mateus capítulo 24, ou capítulo 3, versículos 11. Mateus capítulo 3, versículo 11, diz assim: Então veio Jesus a Galileia ter com João junto ao Jordão para ser batizado por ele. Mas João se opunha dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixai-vos agora, porque assim vos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E, sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que abriu-se os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E viu uma voz sobre ele. Eis que a voz do céu dizia: Este é meu filho amado, a quem me comprazo. Para com sua Bíblia aí. Irmãos, imagina, eu fui batizado no Rio Tijuca. Na minha época, sou adventista de berço, na minha época não existia tanques batismais nas igrejas. Então nós tínhamos que ir para um rio. E eu me lembro, até hoje eu me lembro quando eu fui batizado. As irmãzinhas cantando, né? Aqui nas águas desses mar, e nós cantando, e eu sendo batizado. Agora você imagina Jesus. E você sabia que essa foi a primeira vez que Jesus ouviu uma voz do céu dizendo, porque ele não nasceu sabendo que ele era Deus. Ele teve que aprender. Maria que teve que ensinar para ele quem ele era. E agora, imagina a alegria de Jesus, a primeira vez que ele ouviu do Pai, agora não tinha margem para dúvida. Eu sou filho de Deus. O Pai falou. Se o Pai falou, eu ouvi. Gente, imagina a alegria de Jesus. Saiu das águas ali e o Pai falou assim, ó, este é meu filho amado. Não há mais para dúvida. Eu sou filho de Deus. E aí eu fico imaginando Jesus com alegria, agora não tenho mais para dizer nada, eu sou filho de Deus. Aí o versículo. Então foi, capítulo 4, versículo 1 diz: Então foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Fica a sua Bíblia aí. Há um problema da tradução aqui. Aqui dá a ideia de que Jesus foi para o deserto para ser tentado. No original mesmo, está dizendo assim, Jesus foi ao deserto e no deserto o Espírito se saiu e aí ele foi tentado. Dá para entender? Hipopneuma diabalon. No, hipotopneuma diabalon. Em outras palavras, dá-se a ideia de que Jesus estava todo feliz da vida. Agora eu sou filho de Deus. E de repente, passou-se, o Espírito de Deus já não estava mais ali. Sozinho. A noite chegou e ele não estava mais. Alegria, agora parece que tornou-se uma tristeza. Onde está Deus? Onde está agora Deus? Eu sou filho de Deus, mas agora onde ele está? Sabe, nós temos uma ideia muito errônea sobre o deserto. Eu tive a oportunidade de atravessar o deserto de Phoenix, Arizona. Irmãos, o deserto que a gente muitas vezes tem ideia, é aquele deserto do filme, antigamente tinha um seriado chamado Kung Fu, que Dave Carradine fazia, que passava, atravessava aquelas dunas de areia. O deserto não é nada daquilo. Se bem que aquilo é deserto também, os desertos da Arábia é assim. Mas o deserto que é um lugar quente, é um lugar árido. É um lugar assim que não dá para você. Você não consegue respirar um ar fresco, o ar que entra é um ar quente. Era tão perigoso que o próprio pessoas falaram, se você for atravessar o deserto do Arizona de caminhão, por favor, você passe à noite. Porque durante o dia, se o caminhão acontecer alguma coisa, você pode morrer até chegar ao socorro. Porque é muito quente.
Agora imagina Jesus ali no deserto da Galileia, um lugar pedra, uns arbustos por ali, e na escuridão, e à noite, a temperatura cai de uma maneira tal, Jesus começou a sentir frio. A Bíblia não fala que ele levou comida, porque ele estava em jejum, mas água possivelmente ele levou. E algumas vezes perguntam, mas como pode ficar 40 dias sem comer nada? Olha na Índia, os faquir lá, eles ficam sem comer. Por outro lado, bebida talvez ele levou alguma coisa para beber. E por que no deserto, irmãos? Vocês já notaram que todas as vezes que a gente fala, o povo de Deus, ou alguma missão que é para Deus, a pessoa tem um deserto? Moisés, 40 anos no deserto. Elias, no deserto. A igreja de Deus passa 1260 anos no deserto. Jesus teve que passar no deserto. E quando você vai para o deserto, é um lugar que não tem iluminação. Então é aquele breu de escuridão de uma maneira tal que você não consegue, não enxerga nada. E Jesus ali, eu imagino Jesus ali, naquela escuridão, e à noite, os animais, quando você vai em Ellen White, no deserto da tentação, deserto das nações, Ellen White diz que o diabo fazia aqueles animais rugirem de uma maneira tal, e Jesus agora naquele lugar frio, porque era noite, frio, e durante o dia, ele ficava procurando algum arbusto para poder se cobrir, para ter um pouquinho de frescor, aquele calor mais de 40 graus. Irmãos, Jesus começou a ficar com o rosto todo enrugado, barbudo, os olhos fundos, a sua roupa totalmente não se via para nada, surrada, e ali estava Jesus. 40 dias assim. O diabo fazendo barulho com os animais, ele com fome, possivelmente algumas vezes com sede, a pele totalmente enrugada, queimada. Se olhasse para Jesus, você não via muita coisa não. E depois disso aí, aonde o diabo colocou Jesus como o maior e indesejado seres do mundo, ou seres do universo, apresenta o diabo. Lembra-se do lobo de John Sieska? Irmãos, antes que você pensar de que a tentação de Jesus foi uma tentação simples, não foi assim. O diabo não chegou, olha, vem aqui, não foi dessa maneira. A princípio ele apareceu então com um anjo de luz. E apareceu, e Jesus até sentiu um pouco aliviado. O Pai agora mandou alguém para ele. Um anjo de luz está aqui. E o diabo chegou assim, parabéns, Jesus. Você, na expressão hoje, você é o cara. O Pai está contente com o seu sacrifício. Você está realmente dizendo que o Pai vai aceitar esse sacrifício. Mas Jesus, faz um favor. Se você é o Filho de Deus, aí Jesus pensou uma coisa. Se? Por que você está falando se eu sou filho de Deus? Me desculpa. Eu sou apenas um mero anjo. Eu não tenho a onisciência. Então, me ajude a te ajudar. Faz aquelas pedras ali transformar em pães, aí eu sei que eu não vim na cara errado. Qual foi a resposta de Jesus? Em verdade vos digo que nem só de pão, mas de toda... Que palavra é essa? Há uma expressão no grego que é duas expressões para a palavra. Uma chama logos e a outra chama rema. Logos é aquela palavra que você dá no tipo de uma palavra assim, ó, é quando você escreve, é como se fosse uma procuração. Isso é logos. Já a palavra rema é como eu falo o seguinte, ó, você me dá a sua palavra? Essa é a palavra. Jesus não está citando aqui, citando aqui a Bíblia, porque ele está falando, nem só de pão vive o homem, mas de todo, ele não falou rema, não ele falou logos, falou de toda rema. E aonde é que ele ouviu isso? 40 dias atrás. Ele ouviu, esse é o meu filho amado, a quem me comprasse.
Não é, portanto, que fala de toda a boca de Deus. Sabe o que Jesus disse? Sabe, eu não estou parecendo como o Jesus que você conhece. Porque eu sei que você o conhece, ele é bonito, ele é glorioso. E eu sei que eu estou numa situação, eu cheiro mal. Mas eu sou filho de Deus. Como? O Pai falou. E se o Pai falou, o Pai não mente. O diabo viu então que não ia ser muito fácil. Então o diabo agora resolveu, pegou Jesus. Ele não fez, ele pegou Jesus. Jesus estava tão fraco que ele segurou Jesus e levou-se ao pináculo do templo. O pináculo do templo era um lugar, mais ou menos, uma coluna em V. É que eu não tenho aqui para mostrar, mas era uma coluna em V. E existia-se uma profecia na época do povo que acreditava que o Messias ia pisar no pináculo do templo. Então o diabo fez Jesus pensar que ele estava cumprindo uma profecia. E agora o diabo chega assim, ó, Jesus, aonde você está? E Jesus, no pináculo do templo. Me faz lembrar uma coisa aqui. Quem pode estar aqui? Só o sumo sacerdote. Quantas vezes ele pode vir aqui? Uma vez no ano. Ao meu ver, você é sacerdote? Não, eu não sou sacerdote. Jesus, não faz isso. Você não está com as roupas adequadas. Hoje não é o dia da expiação. Você está num lugar errado, numa hora errada. Faz o seguinte, se joga aqui para baixo, aí o pai vai mandar pessoas, porque vai entender. Existia naquela época uma escada muito grande, chamada escada de Robson, e as pessoas ficavam muito ali antes de entrar no templo. E nessa escada, as pessoas vão ver. E o pai vai ter você como mártir. Jogue daqui em cima para baixo. E aí o pai vai te salvar. E aí Jesus fala, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo viu então que não ia ser fácil. E o diabo resolveu abrir o jogo. Jesus, sou eu mesmo. Sou eu, Lúcifer. Não tem outro jeito. Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar isso para lá. Não se preocupe. Vamos pelo lado mais fácil. Porque afinal de contas, para que temos que passar por isso aí? Por que temos que passar por isso? Vamos pelo lado mais fácil. Faz o seguinte, me adore uma vez. E tudo isso, essa palavra tudo te darei, obviamente isso é uma hipérbole. É como eu dizer, eu dei uma festa na igreja e todo mundo foi em minha casa. É uma hipérbole. Eu estou te mostrando aqui, Senhor, Jesus, eu vou te dar tudo isso. Mas me adora somente uma vez. Uma vez. Para que nós temos que ir para esse confronto? Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Quando eu vou no livro Desejar Todas as Nações, Ellen White diz que essa missão era muito importante para que os anjos, ele não deixou que os outros anjos fizessem. Ele mesmo teve. E não sei se você sabe, mas o diabo só teve 2 vezes com Jesus. E quando Jesus esteve na terra, uma vez foi essa. E outra vez foi no Getsemane, que eu vou falar logo após. Para com isso. E sabe, meus queridos, às vezes a gente tem isso aqui. As coisas parecem que o lado mais fácil. Nós queremos ir para o lado mais fácil. E ir para o lado mais fácil nem sempre é o mais seguro. E Jesus falou, sai, Satanás. Somente a Deus adorará, somente a Ele prestará culto. E a Bíblia fala de que Jesus, ele deixou Jesus até o tempo oportuno. Eu fico às vezes pensando, meus queridos, a respeito das primeiras coisas que eu gostaria de trazer para a minha igreja. É a respeito dos desertos. Irmãos, eu sei que logo quando eu cheguei dos Estados Unidos, muitas pessoas têm uma certa admiração à minha pessoa. Nossa, rapaz, fala 3 idiomas, morou nos Estados Unidos 20 anos, tem uma certa admiração à minha pessoa. Isso é bom para a gente massagear o nosso ego. Por outro lado, irmãos, é ruim porque ninguém sabe o que você passa. Sabe? Quando eu cheguei logo nos Estados Unidos,
fui morar e eu tinha um propósito. Eu pisei o pé na terra americana e falei, os meus princípios eu não largo. Porque todos os meus amigos que foram para os Estados Unidos voltaram com a cabeça totalmente deturpada, saindo da igreja, fuma, bebe e comete todo tipo de coisa. E eu pus o pé, pisei lá assim, os meus princípios eu fico. E paguei um preço muito alto por isso. Irmãos, eu não tive problema nenhum com racismo entre americano, por ser negro, entre americano em relação à minha pessoa. Mas eu tive problemas de racismo de brasileiros em relação à minha pessoa. Você sabe que você está numa comissão de igreja, e você dá uma opinião e alguém fala assim, mas também passou a cor dele. Sabe? E você ter, para ser aceito, você tem que se subjugar a certas atitudes de pessoas e que você não serve para nada. E muitas vezes eu não ouvia isso de pessoas de fora da igreja, eu ouvi pessoas de dentro da igreja. Por que você vem para essa igreja? Você tem que sair desse aqui, vai lá, você mora sozinho, faz isso aqui, você tem o país da liberdade. Leva quantas mulheres você quer, ninguém está aí. A igreja também não está nem aí. E eu ouvia isso de pessoas que eram pastores aqui. Todas as vezes, meus irmãos, que eu fico olhando para isso, e a única coisa que eu podia me afogar em cima de livros. Em cima de livros. Sábado à noite, quando é a época que o jovem sente mais uma solidão, porque ele quer alguém, isso faz parte. Ele quer alguém. Eu não tinha ninguém. Então a única coisa que eu pegava eram os livros. E estudar. Estudar. E passava noites estudando a Bíblia, porque era a única maneira pela qual eu sabia que eu tinha me afogar as minhas solidões. Isso. E sem mais as dores físicas, emocionais, longe de parentes, de tudo e de todos. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes muita gente que está aqui está passando pelo deserto e o diabo chega e fala para você está vendo? Depois que você veio por essa igreja aqui, você vai ter que cumprir mais 2 anos, conforme for 2 anos de faculdade, porque você não vem na sexta-feira. Essa igreja aqui não está te ajudando muito. E olha, eu cuido mais dos meus do que de você. Ele cuida de você, olha aí. Aquele seu parente que você viu que não tinha nada a ver com a igreja, agora já tem carro formado e você ainda nem se formou. Nem está no mercado de trabalho ainda. Porque às vezes, onde é que está as pedras transformando em pães para você? Para os meus já foi. Cadê? Onde está Deus? Eu falo isso, irmãos, porque as pedras do cristão não transformam em pães, como a gente muitas vezes pensa. E pelo meio caminho mais fácil, muitas vezes nós deixamos e esquecemos até os nossos próprios princípios. Porque é o caminho mais fácil. E às vezes, meus queridos, eu olho para a minha igreja e vejo para muitas jovens e falo o seguinte, você está passando pelo seu deserto? Confia nele. Porque quando eu estava lá nos Estados Unidos, as pessoas falavam assim, uma vez eu estava tão revoltado, porque eu perguntava, Senhor, por que eu vim para cá? Aí um dia alguém estava tão revoltado, eu estava tão revoltado que eu falei, para que Deus me pôs no mundo? Por que não me tira logo? Eu estou sozinho, não tenho ninguém. A única pessoa que existia que me amava era minha mãe e eu perdi. Aí uma pessoa falou assim, você veio ao mundo porque eu sei que o sacrifício de Deus não foi em vão. Eu olho para você, você ainda com esses mesmos princípios. Eu falei, mas e aí? Eu estou passando por essas dificuldades, essas dores é muito grande. A saudade de tudo e de todos, não tinha ninguém. E eu falo isso porque às vezes você está passando por esse deserto. Mas o fato é de que Jesus estava ali, sozinho. Depois de muito tempo, Jesus um dia, falo muito, mas prego pouco. E eu quero terminar com o final dessa história. Jesus um dia, possivelmente numa quinta-feira, estava cercado dos seus 3 melhores amigos. 2 primos e um melhor amigo. E aí, ele chega, e é muito bonito você ver os últimos momentos de Jesus. Ele chega diante, depois termina a ceia, ele levanta os braços e faz a oração sacerdotal. João capítulo 17. E aí quando ele levanta e fala assim, Pai, é chegado a hora. Glorifica-se o Filho. Eu vim para ti, ó Pai. Naquele momento,
Ellen White diz que ele passou-se o rio. A coisa começou a ficar triste. De maneira que os discípulos começaram a segurar Jesus. E ele começou a se sentir tremer. E a tremia tanto. E os discípulos não entendiam o que estava passando. E um momento, de repente, ele caiu por terra, segurou, os discípulos levaram de novo. E aquele momento foi os últimos momentos, ao momento da sua salvação. E naquele momento Jesus segurou e falou assim: vamos, fique comigo. Não dê atenção para o diabo, fique comigo, ore comigo. Saiu-se para um canto e começou: pai, está difícil, pai. Pai, por favor, passe-se de mim esse cálice. Está difícil, pai. Naquele momento, lembra-se do lobo de John Ciesca? Jesus, olha eu aqui. Jesus, para que isso? Para que isso? Por que você está passando por isso? Volta para o Pai. Ele te espera, ele aceita. Ele aceita. Jesus então deixa-se o diabo, chega para os discípulos que estão orando, estão dormindo, e diz: gente, por favor, ore comigo, fica comigo, não dê atenção. E ele fala isso para você hoje: não dá atenção para a tese do diabo, ore, fique comigo. Ele sai e volta. O diabo: Jesus, olha eles lá, estão dormindo. Eles não estão dando nem atenção para você. Eles não dão nem atenção para você. Para que você vai passar por isso? Jesus, deixa isso para lá. Jesus, pela segunda vez, chega e diz: gente, por favor, ore comigo. Por favor. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ore comigo. A carne de Jesus começava a tremer. E quando ele volta, o diabo: Jesus, olha aqui. Você nem saiu de lá e já estão dormindo de novo. Para que você vai passar por isso? Jesus, você ama essas pessoas mesmo? Sim, eu os amo. Ama tanto que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena passar isso por eles. Eu vou te colocar numa situação e gostaria de saber como você sairia dessa. Ellen White diz que Jesus estava passando, sentindo a separação eterna do Pai. E eu vou te colocar nessa situação para ver o que você faria. Jesus, você vai morrer, carregar uma cruz por eles? Sim, eu vou carregar uma cruz por eles. Mas Jesus, se você carregar uma cruz, que você vai ter uma separação eterna do Pai? Sim, eu vou morrer por eles. Ah, Jesus, então você está em pecado. Porque se você vai carregar a cruz e vai morrer por eles, e pode até você ter uma separação eterna do Pai, significa que você está amando mais Ele do que o Pai. Então você está em pecado, porque você mesmo escreveu em Êxodo capítulo 20, de que não terás outros deuses diante de mim. Em outras palavras, se você colocou Ele acima do amor do Pai, você está amando eles mais do que o Pai. Então Ele está se tornando praticamente seu Deus. Faz sentido ou não faz? Como você saía disso? Como você ia sair dessa situação? Sabe o que eu acho? Agora é uma dedução minha. Jesus diz o seguinte: eu vou carregar a cruz para Ele mesmo. Eu vou carregar a cruz e levar a cruz para eles mesmos. Mas o último passo que eu der, não é por amor a eles, é por amor ao Pai. Como assim? O Pai pediu para eu morrer por eles. E se o Pai falou, o Pai não mente. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho gênero. Isso foi o maior amor de Deus para com você. E Jesus foi tentado nas 3 maiores tentações que o ser humano possa ver. A primeira é a independência de Deus. Porque sabe, irmãos, tem muita gente que é muito dependente de Deus. Tudo para ele tem que depender de Deus. Como se a ação que ele tem que tomar não possa, é só depender de Deus. Outro dia eu estava no mercado, o rapaz que estava querendo comprar materiais, e ele era crente,
e comprou os materiais, porque ele mexia um carrinho de lanche, e começou a comprar os materiais, e de repente passou o cartão dele, e o cartão não passava. E ele acreditava que Deus ia fazer alguma coisa. Aí, de repente, ele chegou e falou, e a moça passava. E você sabe, passou 3 vezes, bloqueia o cartão. E ele chegou e falou assim, tem que fazer alguma coisa, porque Deus vai me ajudar. E ele foi lá, tirou algumas coisas, e quando ele falou que quando ele colocou o cartão passou. Eu falei, meu querido, isso não é Deus, isso aí é crédito. Isso é crédito. Você tirou um pouco, passou. Isso aí não é crédito. Tem gente que é dependente demais de Deus. E tem uns que não quer depender de Deus para nada. Eu sou dono do meu próprio nariz. E principalmente a juventude. Porque chega, eu sou dono do meu próprio nariz. Meus queridos, olhe para os presídios jovens. Vão ver gente lá que acredita que não depende de nada. Não depende do pai, não depende da mãe, não depende de Deus, não depende de nada. E a última é idolatria. Me adora. Sabe, irmãos, tem gente que é fã, tem outros que adora. Veio uma tal de, eu nem sei, Lady Gaga no Brasil, teve a última que veio aqui, até a areia que ela pisou, alguém estava vendendo. Porque tem certas pessoas que não admira, adora. Sabe, meus queridos, eu quero terminar com o epílogo dessa história. É a entrada de Jesus. Jesus agora morreu. E na hora de últimos momentos dele com os discípulos. Eles eram chucro, lembra? E no momento, Jesus dando as últimas instruções. E um deles disse, Senhor, não vai não. Fica mais um pouco. E Jesus, eu vou para o Pai. E do momento Jesus começou a se levantar e sumir, os discípulos começaram a descer lágrimas, eles amavam ele. E a um momento, a nuvem cobriu Jesus. E a Bíblia fala de que aquela nuvem parou. Sabe por que parou aquela nuvem? Porque Jesus falou, desce. Alguém, por favor, desce lá. Porque existe pessoas na igreja que precisa dele, desce. E ele desceu. E não se turbe vossos corações, porque eu vou voltar. E essa é a mensagem do povo adventista, que ele vai voltar. E naquele momento, meio de conforto para os discípulos, Jesus, o céu estava esperando, lembra? Passou-se 30 anos, o céu sem ele. E de repente, o céu estava preparado para receber Jesus. O salmista Davi, no Salmo 24, falando sobre essa cena. Começa Jesus agora com uma multidão, símbolo dos remidos. E ele canta esse cântico de Salmos capítulo 24, que diz, do Senhor é a terra e a plenitude, e o mundo que nele habita, porque ele afindou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? E ele fala, e apontava aquele que é limpo de mão, puro de coração, tal é a geração daquele que busca a face do Deus de Jacó. E agora os anjos começam a fazer o que nós chamamos em refrão. Bilhões de anjos levantam e começam a fazer uma pergunta. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas eternas, para entrar o Rei da Glória. E aí um outro grupo de bilhões de anjos começava. Quem é o Rei da Glória? E de repente esse grupo de cá levantava assim, o Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Queriam ouvir de novo. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó entradas para entrar o Rei da Glória. E a pergunta é, quem é o Rei da Glória? E apontaram para Jesus, ele é o Rei da Glória. Meus queridos empresários, eu quero ouvir isso também. Eu quero ouvir isso também. E eu estou cansado de enterrar os meus. Somos em 8. Pai, mãe, já os descansou em Cristo Jesus. E cada ano que passa, a pergunta que eu faço, quando é que eu vou enterrar uns dos meus que eu não quero? Eu não estou preparado para isso, mas vai acontecer. Mas eu quero ver o Rei da Glória. Eu quero ter a certeza de que eu vou ver o Rei da Glória. E eu quero estar lá. E eu convido a você a estar lá. Sabe por quê?
Porque, irmão, nós temos um céu a ganhar e um inferno a perder. E amém por isso. O céu é muito bom, meus queridos. O céu é muito mais do que uma pequena confraternização. É uma alegria imensa que a gente vai estar. Tire essa ideia renascentista de que o céu é um lugar monótono. O céu é muito maravilhoso. A primeira coisa que eu quero chegar no céu, e eu tenho um sermão sobre isso, a primeira coisa que eu quero chegar no céu, eu quero ver de longe Jesus. De longe. A fila é muito grande. É muito grande para estar perto dele. E eu vou ver de longe. Diante de Adão, eu já digo para vocês que eu quero fazer com Adão. Eu quero conversar com Adão. Assim, Adão, abaixa um pouco aqui. Porque ele é. E dá um cascudo em Adão. E olha assim, mas por quê? Assim, não, porque Adão, você não sabe o que eu passei. Cara, eu estou com 60 anos, 60 anos aguentando Eliseu. Você sabe o que é isso? Brincadeira da parte, mas eu quero chegar no céu e olhar, Adão. E num momento, quando eu tiver a minha senha para ter com Jesus, eu quero chegar para Jesus e a Bíblia diz que ele vai ficar com as marcas para sempre, lembra? E eu vou chegar para Jesus, vou pegar a minha mão e colocar na mão dele, furada, segurar a mão dele, e com lágrimas nos olhos vou perguntar, Senhor, não podia ser menos? Não podia ser menos? Tinha que passar por tudo isso? Sabe o que eu acho que Jesus fala para mim? Filho, olhe para eles. Valeu a pena. Valeu a pena. Para você estar aqui, se fosse só você que está aqui, valeu a pena. É isso que eu quero chegar no céu. Eu quero chegar no céu e encontrar os meus. Encontrar meus entes queridos, meus amigos. E quero ter a oportunidade de falar desse amor a todas as galáxias que eu puder. Eu vou viver eterno, lembra? E quando eu tiver com minha esposa, eu falo, olha, espera um pouquinho que daqui a 400 anos eu volto. Porque eu vou visitar mundos e mais mundos, e mais mundos, e mais mundos. E se alguém chega em minha casa e fala assim, onde é que o Júnior está? O Júnior, ele já saiu daqui já faz 250 anos, até agora não voltou. Mas ele volta rapidinho, daqui a um... Eu quero estar isso. E você sabe o que eu quero fazer? Eu quero estar fazendo um culto da escola sabatina. Em um mundo onde as pessoas vão falar, como é que é isso? Como é que é isso aí? Eles não sabem, sabe por quê? Porque você vai cantar um cântico da sua experiência. E é por isso que eu quero ir para o céu. E quando eu pregar, possivelmente, meras ideias, de repente aparece Jesus na plataforma. E Jesus deve dar uma cutucadinha. Não é a coisa mais bonita que eu criei? Olha aí. É por isso que eu quero ir para o céu, irmãos. É por isso que eu quero ir para o céu. Por isso que essa doutrina me fortalece tanto. Porque é uma doutrina onde eu tenho uma esperança. Essa é a esperança que eu tenho em Jesus. E que Deus possa abençoar você. Cada dia que passa, vai ficar difícil para você? Vai ficar difícil. Mas lembra, você tem que ter fiel confiança do que Ele pode. Porque Ele pode tudo. Mas mesmo se as circunstâncias dizer que não pode, mas confia nele, porque ele não vai preparar uma bomba no final. Ele vai te dar. E um dia você vai ouvir da boca de Deus: vinde benditos do meu Pai. Possuí a herança que está guardada desde a fundação do mundo. Porque foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Que Deus nos abençoe. Amém.